Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyavam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Muratmeti Multiveda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmaha Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão pela presença e companhia. Nós estamos então nesse momento no capítulo 5, página 72. Paramos no subtítulo Eu não sou um executor de ações. Tenho que lhe dizer outro fato importante a seu respeito. Você não é um fazedor, um executor de ações, porque você é não dual. Não dual significa que há somente você. Se você é só o que há, você não pode se deslocar de um lugar para o outro. O movimento pode ocorrer, aparentemente, no âmbito da sua consciência, mas a consciência não se move. Pode parecer que ela se move quando Maya está atuando, mas não se move. Você está em toda parte. Se você viajar para o fim do cosmos, descobrirá que já está lá quando você chegar. Esse fato é tão importante quanto os outros, porque o fardo da execução de ações é pesado nas costas daquele que não compreende quem ele ou ela é. Um executor é alguém que faz ações para desfrutar dos resultados. Então, prestem e guardem muito essa frase para que seja muito clara essa relação que vocês vão estabelecer com esse ex-executor de ações que mora dentro de vocês. Tá? Então, quem é o executor de ações? É alguém que faz ações para desfrutar dos resultados. Essa é a definição do executor de ações, que tem que estar bem clara dentro de vocês, para que vocês também, amanhã ou depois, não deixem de levantar da cama, né? Não sou executor de ações, então não vou sair daqui nunca mais. Para quê, né? Então, tomem essa consciência do conceito, tá? Definição é essa: quem faz esperando desfrutar dos resultados. O executor não é uma pessoa real, ele é uma ideia que aflige a consciência. Quando ele não sabe que ele é a base do ser. Quando ele pensa que é um executor, sofre todos os tipos de emoções, agradáveis e desagradáveis, porque os resultados de suas ações não dependem dele. As emoções mais comuns que o executor sofre é medo, desejo e raiva. Então, se você quer se libertar desses sentimentos, o conhecimento do ser é para você. Olha, eu, quando me deparei com esse trecho, né, eu levei um susto, porque eu falei, ficou um tanto impactado, assim, sabe, esse conceito em mim, porque eu identifiquei muito claramente a executora de ações, Thaís, né? Eu sempre fui muito executora de ações na vida. Só que é aquela coisa que a gente nubla e camufla como sendo algo de um ato, né? De benevolência, de altruísmo, mas lá no fundo existia uma dependência do resultado da ação, tá? Então, por exemplo, as pessoas chegavam para conversar comigo na Arca, queriam um aconselhamento, um encaminhamento, né? Uma sugestão de um caminho. E aí eu acolhia essa demanda
Só que a partir dali, eu ficava atrelada àquela pessoa. E olha só que coisa interessante, né? Aqui na Arca, a gente tem essa alternativa das medicinas da floresta para a libertação das dependências todas, né? Mas o que fica mais claro é a dependência química. Então, quando os dependentes químicos chegam para dar esse passo para a libertação, né? A gente conduz com eles um protocolo de atenuação do dano, né? Que se chama, que ele vai desapegando daquilo que é mais agressivo para o organismo e transformando e substituindo, né? E aí, quando começou a pandemia, especialmente, eu lembro que eu estava ainda, né, eu e o Mário, nós estávamos nos envolvendo mais com o Vedanta e criando essa relação, né, de afinidade, de intimidade com o Vedanta. E eu lembro que por muitas vezes eu dormia e acordava e falava para o Mário: Nossa, amor, fulano de tal, essa noite caiu. Eu senti que voltou e, meu Deus do céu, e agora? Porque ele estava no propósito e agora? Não sei o quê. E dava aquela angústia, sabe? Aquela ansiedade. E aí, quando eu li isso, eu falei: É sério, eu não sou executora de ações, né? Porque, de alguma maneira, mesmo que não fosse para mim diretamente, quando eu fazia isso, né, trazia esse caminho para a pessoa e me vinculava a esse caminho, eu estava atrelada ao desfrute dos resultados, que para mim era simplesmente dizer, olha, fulano conseguiu, sabe? Eu queria que a pessoa conseguisse, que todo mundo conseguisse. E o Vedanta trouxe essa claridade muito evidente para mim, de que não importa o que o Jiva está manifestando, né? Ele também é o ser e ele tem o direito de manifestar essa descoberta do ser que ele é da maneira que ele quiser, da maneira que ele merecer, da maneira que for dármico, né, para ele. E que nem sempre é cumprindo com sucesso com o protocolo, né? Nem sempre é tão linear assim. Então, foi um processo que me trouxe, assim, em princípio, esse embate de dentro, né? Porque resvalou num monte de crenças e coisas que eu já estava fazendo há muito tempo e acreditava que fosse uma verdade. E então teve que haver uma desconstrução muito forte, sabe, da minha parte, assim, a esse respeito. E por outro lado, vocês não têm ideia do tamanho da libertação que foi, porque eu entendi que se o outro é o ser, eu não tenho nenhuma responsabilidade, né, sobre ele a respeito da maneira que ele escolhe de se relembrar sobre o ser que ele é, né? Porque basicamente é isso. Quando a gente fala de pessoas que estão buscando a experiência infindável através de substâncias, né? Inclusive as substâncias ilícitas, a gente está falando de pessoas que lá no fundo sabem que não são essa manifestação, mas escolhem fugir dessa descoberta, escolhem ir para um outro lugar onde não haja essa dor, né, do caminho. E isso acaba virando um processo cíclico e kármico também, né, que deixa a gente naquela samsara, né, no ciclo de vida e morte, preso na experiência. E aí eu entendi que está tudo certo, que está todo mundo aqui de alguma maneira trazendo a sua cadência para essa redescoberta, né? E eu deixei de me apegar ao resultado da ação. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas que chegaram até nós chegaram já num outro nível de vínculo, sabe? Um nível de vínculo bem mais leve, bem mais claro. E isso acho que reverberou mesmo na energia da coisa no geral, sabe? E então a gente entende que a pessoa, o buscador que chega nesse lugar, né, do Vedanta, ele já está muito, muito próximo de se relembrar.
Na realidade, ele já se relembrou em algum aspecto, mas ele ainda se identifica com toda essa parafernália, né, de Maia, todos esses elementos, todos esses objetos que se manifestam e que colocam ele em algum lugar de necessidade, né? Tanto de segurança, quanto de prazer, quanto de fazer a coisa certa, né? De ser virtuoso. Então, eu sinto que as pessoas que aqui chegam já estão a um passo de ter essa claridade, né? Ter essa clareza. Mas ainda assim, eu não sei como é que é para vocês, mas essa questão do executor de ações, para mim, foi uma grande chave que trouxe uma leveza, um outro nível de vínculo do Giva em manifestação, Thaís, aqui nesse mundo dos objetos, sabe? E isso é interessante porque permeia todas as nossas relações, né? Eu percebo que até a minha relação com os meus filhos, que são seres que dependem de mim moralmente ainda, né? Para educação e orientação, até com eles houve uma alteração, sabe? Da maneira de colocar ou da maneira de olhar para as consequências das coisas. Foi muito, muito profunda essa mudança para mim, a partir desse contato aqui com o não executor das ações, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui. Por mais que possa parecer, né, que a consciência se move, a consciência precisa manifestar algo para ser, não, é só uma ilusão de Maia. Né? Então, enquanto Maia está atuando, existe um cenário, existe um roteiro que é muito convincente, né? Que traz para a gente uma aparência muito, muito convincente do que é real, mas não é. Então, é muito importante que a gente entenda isso para conseguir modificar o nosso nível de vínculo, né? Eu conheço várias pessoas que têm problemas mesmo nessas relações, especialmente filhos com mães com filhos, né? Pais com filhos, porque existe essa responsabilidade moral e social, né? Sobre as escolhas dos filhos, a formação da personalidade. É, mas eu já vi também alguns relatos de pessoas que falaram: nossa, a partir do Vedanta, eu transformei a minha relação, inclusive com os meus filhos, que é essa relação mais densa de responsabilidade. Né? A gente entende, a gente consegue entrar num equilíbrio dessas relações todas, incluindo essas mais densas, né? Mais duras, mais diretas. Então, eu convido vocês a se lembrarem disso, porque, então, é uma coisa interessante, né, da maternidade, por exemplo. A gente acha que a maternidade é um altruísmo puro, né? Mas não é. Quando a gente materna, a gente espera o reconhecimento como mãe, sabe? O reconhecimento do esforço, o reconhecimento em forma de amor incondicional. Então, todas essas relações da Terra, né, de Maia, elas são permeadas por uma energia de troca. Por mais que a gente acredite que não, que é incondicional, não é incondicional, gente. Eu fiquei um pouco chocada quando eu tomei contato com isso, sabe? Eu me dei conta disso, principalmente sobre a maternidade, porque para mim parecia a relação mais pura. Eu também ainda acredito que seja a relação mais próxima, né, da divina, da pura, mas ainda assim tem um lance de espera de resultado, sabe? Eu quero que dê certo, eu preciso que meu filho dê certo na vida, eu preciso sentir que valeu a pena, sabe? Essa jornada, chegar até aqui. Tem muitos pais que projetam as suas vidas nas vidas dos filhos, né? Tem muitos pais que idealizam, inclusive, as realizações profissionais dos filhos, projetando as suas carências, aquilo que não foram, né? As suas frustrações. Então, esse cenário da relação, das relações todas, é um ótimo lugar para a gente exercitar
essa questão da não execução das ações, não ser fazedor de ações, né? Começa a perceber, assim, que tipo de conselho você dá para o seu amigo, que tipo de troca você anda tendo com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Geralmente, a gente tem uma preocupação com o resultado das ações. Geralmente. Tá? Então, raramente não tem. Talvez alguém aqui não tenha, mas é raro. Tá? Eu posso garantir para vocês que a grande maioria vai encontrar aí uma relação de troca, uma energia de troca que tem a ver com essa espera, né? Com essa expectativa dos resultados que o James coloca aqui como uma definição, né, do que é o fazedor de ações, tá? O desfrute dos resultados. Então, mesmo que não seja algo que te traga diretamente um benefício, você pode desfrutar dos resultados de ver o seu amigo feliz, de ver o seu filho realizado, de ver a sua mãe de alguma maneira, né? Então, isso também é desfrutar dos resultados indiretamente. Se você tem uma dependência emocional que dessa percepção, dessa noção de que está tudo bem, de que está todo mundo feliz, isso por si só é uma dependência de controle, né, de resultados. Tá? Então, aqui a gente está falando de outras camadas, né, porque tem coisas que parecem que são mais óbvias, que estão mais na superfície, mas se a gente investigar, tem uma série de outras coisinhas ali, em outras camadas, e é isso que é o bacana do Vedanta, que ele permite que você investigue e que você olhe de uma maneira com outro nível de vínculo com as coisas, né? De uma maneira mais profunda, mais multidimensional. E isso só é possível quando você olha de maneira menos emocionada, né? Menos apaixonada pelas coisas, de uma forma mais discriminativa e mais racional possível. Nem sempre é possível, né? Mas aqui no Vedanta fica cada dia mais possível. Isso que é o legal, né? Que corresponde à etapa manana, que é a contemplação, a discriminação, olhar esses movimentos todos acontecendo em Maya e conseguir identificar esses padrões que estão trazidos aqui, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém ficou impressionado com esse pedacinho? Lembrou de alguma coisa que possa complementar? Fica à vontade. Nossa, eu estou emocionada aqui com você falando, porque lá no Sagrado Feminino, na última experiência que eu tive, na Arca, com a Ayahuasca, eu recebi exatamente o que você estava falando, sabe? E eu tentei fazer um processo mais leve, eu até comentei lá, porque sempre me vinha muitas coisas e eu não dava conta de trabalhar elas, né? E aí, o que acontece é que, realmente, eu tentei fazer uma coisa mais focada e veio exatamente falando disso, assim, sabe? Olha, quando você ama naturalmente, você não tem que esperar os resultados, exatamente o que você me falou agora. Nem vou ficar me repetindo muito, mas foi algo, assim, que mexeu extremamente comigo. Foi tão simples, foi tão resumido, que eu fiquei esperando vir mais coisa. Mas era aquilo lá, é só amor. O amor mais natural possível é aquele que você não fica esperando resultados. Você apenas ama e pronto. E era tão simples e tão resumido que eu fiquei, tá, mas e aí? O que acontece? Não acontece nada. Não há garantias, não há resultados, não há respostas. Você só ama, que essa é a natureza e é isso que é para rolar, é isso que é para acontecer. O resto é de cada um.
quem quiser devolver, quem quiser responder, qualquer resposta que vier, também tem que ser esse fluxo natural e leve. Foi exatamente isso que você falou. Então, eu estou assim, muito emocionada de ouvir. Foi até bom reafirmar, sabe? Tudo isso que eu entendi. E é muito legal, né, Su, porque isso que você está trazendo é um fenômeno que a gente tem percebido também no contato, no reencontro do ser que está sendo iniciado no Vedanta, ou seja, que incorporou essa vertente do conhecimento e ele se reencontra com a experiência, né? Que no seu caso já fazia algum bom tempo que você não consagrava, né? E não tinha experiência com a ayahuasca. E Sim. quando você retomou, a sua experiência foi profundamente modificada pelo conhecimento, né? Então, é justamente o que acontece mesmo com esse processo do vedantino ayahuasqueiro, né? Que ele consegue entrar num caminho de uma maneira muito mais equilibrada, sem esses grandes ornamentos, né? Que a ayahuasca consegue, tem uma potência de trazer, mas com um poder, uma potência de discriminação absurda do simples, né? Daquilo que é simples, é básico. E que muitas vezes nem todos os ornamentos possíveis são capazes de traduzir, né, nessa consciência, porque isso é uma nova consciência que é trazida através da discriminação. Então, é um fenômeno que a gente tem observado em várias pessoas que fizeram a iniciação dessa jornada, né, com o Vedanta, com a essência da iluminação, e tem gente que já está com as escrituras e em outras etapas, né, mais avançadas, mas é unânime, essas pessoas trazem essa, essa experiência com a ayahuasca de uma forma muito mais concisa, uma forma muito mais palpável, sabe? Discriminativa mesmo, com o sátiva, né? Que a gente ainda vai entender um pouco mais sobre isso, mas essa energia da sabedoria muito clara dentro da experiência. Né? Então, eu fico muito feliz porque para você é exatamente o que você disse. É o que traduz o fenômeno, né? Não vai ser um show pirotécnico, né, de todas as alegorias do mundo. Não. Você está aqui para buscar conhecimento, porque você já escolheu esse caminho do conhecimento. Então, aproveite esse momento de ampliação de consciência para reforçar o conhecimento que você já sabe, né? Então, é muito legal a gente ver esses depoimentos, porque ratifica mesmo, né? Esse fenômeno que tem sido repetido aqui com a gente. Muito, muito curioso você ter falado que já aconteceu com outras pessoas e que é até comum, porque aconteceu de outras formas comigo também, através de sonho, ou mesmo com a experiência com rapé, com meditação, de coisas que eu achava que eu não tinha entendido, porque algumas coisas eu entendo as palavras, mas eu não consigo internalizar, sabe? Eu não Integrar, né? consigo. Eu leio, releio, ouço o áudio, eu falo, meu Deus, mas peraí, eu estou entendendo, mas não estou entendendo, deixa eu ouvir de novo. E aí o que acontece? Eu acho, muitas vezes, que eu não entendi, não sei se é uma ansiedade minha, porque eu sou muito detalhista, eu quero entender aquilo de cabo a rabo e tal. E aí, de repente, já aconteceu, por exemplo, de passar assim 6 meses e já ter acabado o estudo, e um capítulo X, eu achei que não tinha entendido direito, queria voltar, reler e tal, e aí no sonho ele veio tudo explicadinho e tão simples que eu entendi que eu já tinha entendido, já tinha recebido aquela programação, mas que talvez a minha ansiedade ou essa mente que complica muito, que quer muito arabesco, muito enfeite, acha que a coisa é mais complexa do que realmente é. Me perco nessa complexibilidade, nessa complicação toda, e, na verdade, às vezes é uma coisa simples, assim, É sabe? uma Que se fala em frequência, poucas né? É um palavras. download, é uma frequência, é uma coisa muito mais sutil,
do que essa parafernália de palavras e de etimologia é capaz de traduzir. E é justamente por isso, e você está trazendo um outro ponto que é fundamental, justamente por isso o Vedanta tão sabiamente traz essa estrutura do Shravana, o Manana e Nididhyasana. Né? O que acontece quando você tem essa percepção do sonho é você está fazendo um processo de reflexão, de contemplação no corpo sutil, que não é estado de vigília, é estado de sono, né? Mas ainda assim, é um Manana acontecendo ali, é uma integração, né? Muitas vezes, como eu disse isso na sanga passada, né? É muito difícil a nossa mente não tentar filtrar o Shravana, né? Expor a mente a esse conhecimento é quase impossível que ela fique, nesse momento de exposição, totalmente muda, sem manifestar nenhum tipo de filtro, né? Então, como você disse, você tem essa tendência da coisa meticulosa. Complicar. Hã? De De complicar, complicar. do trabalho meticuloso. Eu também tenho essa tendência de querer usar a etimologia, entender de onde vem aquela palavra, não, porque essa parte diz isso, essa parte diz aquilo, e tentar montar, sabe? E aí, no fim das contas, aquilo é uma frequência de um download, que quando você consegue sentir, você integra de fato, né? Enquanto você fica tentando montar, tá só aqui, tá na superfície, né? Sim. Aí quando você consegue sentir, você fala, caramba, é sobre isso. É interessante que eu já ouvi várias pessoas falando nas experiências de ayahuasca, por exemplo, que tomaram contato com a frequência da gratidão. Que tinha gente que fala, eu achava que gratidão era uma palavra da moda, que gratidão não sei o quê, e eu consegui sentir o que significa gratidão, né? Isso para as pessoas que não estão aqui, né? Não são buscadores do Vedanta. Mas o fenômeno é o mesmo. Tem várias expressões aqui que a gente tenta entender a estrutura, mas não consegue sentir. Então é por isso que precisa da etapa do Manana. O Manana, contemplar, é integrar, é sentir aquilo de fato. Falar, caramba, é sobre isso, né? E geralmente isso acontece em momentos cotidianos, né? No outro cenário, em cenários distintos que a gente vai reafirmando, ratificando. Então, é muito legal, assim. E é bacana você fazer essa partilha, porque as pessoas que estão na primeira vez na turma, né, conseguem entender que isso é possível, né? Conseguem entender mesmo, né? Não projetar, porque projetar é esperar um resultado, mas entender que é real, né? Que esse Manana acontece muitas vezes em momentos que a gente sequer imagina. Eu já fiz algumas integrações assim, até falei com o Mário, falei, caramba, olha, que situação tão inusitada para cair a nossa ficha sobre tal coisa. Geralmente é uma coisa completamente inusitada que acontece, que fala, caramba, entendi o que está escrito no capítulo X, né? Entendi o conceito da palavra Y. Então, isso se chama Manana, tá, gente? É real, acontece, e acontece com quem expõe a mente ao conhecimento dessa forma entregue mesmo, né? Com essa entrega que a Su tá dizendo aí, tentando entender realmente, se colocando à disposição de entender realmente. Gratidão pela partilha, Su. Ô, Thaís, vou Oi. só completar uma coisinha. O que eu achei mais legal de tudo Ah, é que mesmo quando a gente acha que não está entendendo nada, só o fato da gente se dispor a ouvir, a exercitar, alguma coisa a gente está absorvendo. E sim. eu acho que no momento que a gente está um pouco mais maduro, aquilo aflora, você consegue entender, você tem um insight, né? Um estalo, Sim. e aquilo vem. Então, eu acho que é legal, porque se alguém aqui não estiver entendendo alguma coisa, não se preocupe, em algum momento aquilo vai surgir de uma outra forma, Sim. né? Vai dar o estalo.
E uma coisa que é muito normal também, pessoal, de vocês colocarem um áudio ou colocarem esse vídeo de novo, né, lá na plataforma do YouTube, ou escolherem uma outra fonte de Shravana, e não conseguir ouvir, ficar 2 minutos e cair no sono, sabe? Tem gente que fica extremamente irritado com isso. Não se irritem, porque tem coisas que ainda não são possíveis de serem processadas no corpo denso. Então, elas são processadas primeiro no corpo sutil. Então, mesmo que vocês caiam no sono no meio de um material, voltem e vejam de novo, e se cair no sono de novo, veja de novo, né? Não tem problema. Em algum momento, em algum lugar, isso está chegando essa frequência, né? E depois, no momento certo, vocês vão conseguir ouvir em estados de vigília, né? E a gente vai encontrando essa jornada, né? Vai se encontrando nessa jornada, entendendo aquilo que é mais fácil, né? Os métodos mais fáceis da gente compreender. A gente vai criando uma relação com essa investigação, porque isso que a gente está fazendo é um processo investigativo, né? Do nosso ser. Então, cada um tem a sua maneira de fazer. Porém, independente da maneira, existe essa necessidade, né? Da maneira que eu digo assim, é como vocês vão tomar contato com isso, pelos 5 sentidos, né? Tem gente que precisa falar com alguém para poder entender. Tem gente que só ouvindo entende. Tem gente que precisa ver o vídeo para poder entender o que está sendo dito, porque só ouvindo não entende. Então, são esses sentidos que vão sendo trabalhados de uma maneira ou de outra, mas que cada um tem a sua característica, né? Só que, independente disso, existe uma estrutura metodológica chamada Shravana, Manana e Nididhyasana, tá? Então, isso é real, isso dá certo. Quem segue se dá bem. Gratidão, Su. Quem levantou a mão foi o Thiago, né? Fui eu, mas Ah, não, Rodrigo. não, para falar que também eu já tinha visto, desculpa, eu venho observando e já identifiquei muito a virtude, né? O ser que busca, né? E atrás disso tem o reconhecimento. E eu sinto muito, às vezes eu fico paralisado, sabe? Aí eu falo, pera, quem que vai agir, né? Para que então? Se você percebeu que existe algum ser, ou, na realidade o eu que busca o reconhecimento, o que fazer então diante da situação? E aí eu fico assim. Então, às vezes, eu realmente bloqueio. E eu sinto que também, nessa minha percepção, a minha falta ou a minha falta de percepção com a intuição, sabe? A sensibilidade do que realmente vem do coração, do que realmente eu devo fazer, sabe? Enfim, tem coisas que já começou, já fiz, já me envolvi, não tem mais jeito, né? Agora tem que ir até o final. Não sei também, mas eu estou percebendo que eu tô não que esse fazedor eu estou percebendo uma atenção maior, uma percepção muito maior e uma abertura muito maior para aquilo que se manifesta. Entendeu? Como você falou em alguns encontros anteriores, do Swadharma, né? Daqueles pratinhos, né? De tentar equilibrar tudo. E eu estou percebendo isso. E também uma leveza maior na recepção disso, sabe? Sim. Enfim, e era isso. E assistir os vídeos novamente, nossa, tem me ajudado bastante também. E eu também confesso que esse soninho às vezes me dá. E é ótimo que eu ouvi isso de você, eu começo. Tá bom. Então, a gente já traz como alento mesmo, porque a gente já sabe que é um fenômeno que muita gente relatou. O bacana é que, assim, para a gente chegar aqui com essa terceira turma, a gente já tem uma amostragem, né, dos fenômenos mais básicos que se apresentam, então já dá para falar de uma maneira mais aberta, assim, sobre essas possibilidades, essas tendências, né? Sobre o que você falou, é muito bacana, muito real, essa percepção da transição, né?
do fazedor para o não fazedor. O que está acontecendo aqui, né? Quando está se dizendo que o fazedor é aquele que está fazendo ações para desfrutar dos resultados, esse desfrutador é o indivíduo, né? Porque quando eu acho que eu tenho o que desfrutar, eu estou me separando do todo que eu sou, certo? Da mesma maneira, o fazedor, né, esse que não deixa o outro se manifestar, ele está ainda individualizado. Ele não conseguiu entender que o outro também é o ser, né? E que o outro também, sendo ser em manifestação em Maya, ele também tem seu Swadharma. E esse Swadharma não pode ser violado por outro ser que também tem seu Swadharma, né? Então, a grande cadência, né, a grande magia dessa manifestação aqui nossa em Maya é a gente conseguir entender exatamente esse equilíbrio das relações, onde eu permito que o outro seja o ser, porque ele é, se eu permitir ou se eu não permitir. Se eu permitir, eu estou sendo dármico e cumprindo com o Swadharma também, que é o Swadharma do indivíduo que se socializa, né? Que está individualizado porque está manifestado assim. Então, isso também é o Swadharma. E aí eu consigo entender e deixar que o outro dê vazão ao seu próprio Swadharma, se descubra como ser, assim como eu, né? Dentro do seu momento, dentro da sua busca, dentro da sua cadência, dentro do seu merecimento, dentro do seu círculo kármico, né? Do seu ciclo, porque a gente definitivamente não tem como prever ou mensurar, né, o tamanho do karma de uma pessoa manifestada aqui, né, de um jiva manifestado. Então, a gente só simplesmente permite que o outro seja o que ele é. Isso realmente modifica as relações na raiz. Quando você diz, eu preciso ainda, tem coisa que eu vou ter que manter, depende da ótica, né? Você pode modificar o significado disso, ressignificar isso dentro de você, sabe? E aos poucos ir trocando o pneu com o carro andando mesmo, sabe? Porque não faz sentido destruir o carro, porque de alguma maneira isso pode resvalar também em algum Swadharma seu, né? Mas conforme você vai trocando os pneus, você vai trazendo um outro balanceamento para esse carro, né? Uma outra forma dele navegar. E tá tudo certo, pode ser na leveza, pode ser de uma maneira tranquila, né? Fluida. Então, não se preocupe com isso, em modificar essas relações, porque se você está modificado, vai ser natural que as manifestações se deem cada vez de maneira mais próxima ao real, ao ser que você está se percebendo, né? Ser. Então, é natural, é um movimento natural, vai ficando leve naturalmente. De vez em quando a gente tem contato com essa realidade aparente, se identifica de alguma maneira, né? Resvala em alguma dor, em alguma ferida, em alguma programação, daí a gente cai lá naquela vala, né? E de repente volta, nossa, que loucura, né? Caí, tá tudo bem, deixa eu voltar aqui para o meu caminho de realidade, né? Deixa eu sair desse cenário. Então é normal, é um processo, é um ciclo, né? Por isso tem uma metodologia do step by step, né? E tá tudo certo. Então não se preocupe apenas em tornar mais claros, né, esses pratinhos para você a cada dia. Porque uma vez que você torna claro para você, você também tem claridade para olhar o do outro, né, para valorizar o pratinho do outro e entender que o ideal é que todos esses pratinhos sejam retroalimentados com a mesma energia, né? E continue rodando numa mesma gravidade, no mesmo centro gravitacional, porque somos uma coisa só. E isso acontece naturalmente, tá? Sem apego aos resultados, porque você não é fazedor de ações. Basicamente isso.
Tá certo? Então, seguimos por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre não ser o executor de ações, o fazedor de ações? Então, só mais uma última coisa, falando ainda de sua Dharma, gente. Não ser fazedor de ações não tem nada a ver com não ser responsáveis com os nossos swadharmas, tá? Não ser fazedor de ações é não tomar nenhuma ação atrelada a um resultado, atrelada a um desfrute, ok? Simplesmente nós estamos disponíveis para o campo, para que ele traga os desafios, porque isso aqui é um grande jogo, né? Mithya, Maya é um grande jogo, é um grande game. E que quando a gente está realmente disposto e disponível para esse campo, ele vai se manifestando e a gente vai tomando as melhores ações a cada frame, a cada agora, né? A cada cenário. E então, obviamente, não tem nada a ver com se abster da responsabilidade, né? E se ocultar, enfim, se abster mesmo, se negar a tomar uma ação correta diante de um cenário que está posto, né, pelo campo. Porque o campo que eu digo é também Ishvara, e também é o Criador, né? Porque tudo é uma coisa só. Então, olhem e se coloquem disponíveis para que as coisas aconteçam da melhor forma e que a gente tenha a melhor ação, ok? Subtítulo seguinte, tá bem curtinho esse. Eu não sou único de maneira alguma. Eu acho que tá curtinho porque tá praticamente explicado, né? Outro fato muito importante. Você não é o único de maneira alguma. Mas espere. Quando você pensa isso, você é totalmente único. Porque há somente você, sendo a realidade que ela é, o que ela é. É muito legal compreender isso, porque a maioria dos corpos sutis estão atormentados com a noção de serem um entre muitos bilhões de outros. Consequentemente, eles trabalham dia e noite para se distinguir, para serem vistos ou ouvidos. É um grande alívio para o estado consciente do corpo sutil descobrir que não existe ninguém com quem se comparar. O que também tem um pezinho ali no executor de ações, né? A gente faz muitas coisas, a gente tende a fazer muitas coisas quando a gente está identificado com o indivíduo, né? Com o complexo corpo-mente que a gente fala, justamente buscando esse resultado de equiparação, né? Com o outro indivíduo. Ah, quero estar aqui mais perto de fulano, mais parecido com ciclano, né? Mais aceito por Beltrano. A gente faz muito isso na vida. E isso nos coloca num estado de comparação que é pura dualidade, né? É a dualidade em manifestação. Então não tem com quem competir, não tem com quem se comparar, ok? Embora sejamos únicos numa única manifestação do ser, né? Só nesse aspecto que somos únicos. E o desafio do Vedanta é justamente a gente entender essas diferentes camadas de realidade. Então, existe uma camada de realidade manifesta onde todos nós somos o ser. E existe uma camada de realidade aparente, que é essa camada de Maya, onde estamos divididos em pedacinhos, né? E essa divisão nos dá uma impressão falsa de que somos individualizados, tá? Então, isso é errado. E que somos uma coisa só é certo, segundo o Vedanta, ok? Não há necessidade de ser puro e sagrado. Outro benefício de ser completo e indivisível é que o desejo de ser puro e sagrado desaparece. Puro significa indivisível. Todas as coisas na realidade aparente, a vida como conhecemos, são impuras, significando que elas são feitas de partes. A purificação é um processo de remoção de vários contaminadores, partes, que não estão em harmonia com a natureza daquilo a ser purificado. Por exemplo,
O que é chamado puro álcool não é realmente 100% álcool. Ele pode ser purificado até 99%, mas algumas impurezas permanecerão, não importa o quanto você se esforce para removê-las. Uma das características mais salientes dos corpos sutis, com inclinações espirituais, é o desejo de ser puro. Muito esforço é desperdiçado nesse trabalho. Apesar de que, se você se vê como sendo um corpo sutil, isso pode ser útil para purificar parte do lixo, por razões que discutiremos em breve. E gera muita frustração, porque você nunca pode obter 100%. E quando você é pego no jogo da purificação, ficará tão frustrado com 99% quanto ficaria com 47%. Aquele 1% se torna uma limitação evidente, como a ervilha sob o colchão da provençal princesa. Vocês lembram daquele conto da princesa e da ervilha? Quem lembra aqui? Para explicar para vocês, para ficar mais claro? Não? Olha, gente, será que eu tô ficando velha? Só eu lembro desse conto. Meu Deus, que bom que eu nem nasci, né? E não morro também. Eu já ia achar que eu tava velha. Ainda bem que eu não tô identificada. Complexo corpo-mente. Bom, vou contar para vocês, então. Ah, o conto da princesa. Ah, a Patrícia lembra. Graças a Deus, Paty. Acho que a gente é do mesmo ano, né? Graças a Deus. Gratidão. Bom, então o conto da princesa da ervilha era assim: uma princesa tava. O Igor também lembra, ó, só para vocês, para reforçar aqui o time, me dá reforço. Igor também. Basicamente era assim: ó, uma princesa tinha um rei e uma rainha que precisava casar o príncipe, né? Só que para ele casar tinha que ser uma princesa que tivesse o mesmo nível de nobreza que ele. E esse nível de nobreza, segundo eles, seria percebido pelo tato da princesa. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram na cama da princesa, que ela ia dormir, eles colocaram vários colchões, vários, um em cima do outro, e embaixo de todos esses colchões uma ervilha. E eles disseram que a princesa verdadeira era aquela que se incomodaria com a ervilha embaixo do colchão. E aí passaram várias princesas de vários reinos e tal. E aí, se alguém lembrar de algum detalhe, me lembra aqui, mas pelo que eu lembro, era assim, uma princesa que não era princesa, era plebeia, foi dormir nesse colchão e ela acabou percebendo a ervilha. Então, a partir disso, descobriram que ela era nobre, ela não era uma plebeia, né? Então, tem a ver com a pureza do sangue, né? Porque essa questão da nobreza tem a ver com pureza de sangue e tal, daquilo que passa de pai para filho, né? Enfim, é uma tradição, né? Essa questão da nobreza. Então, é por isso que ele fala aqui sobre a história da ervilha. Então, que diz, a gente fica buscando essa pureza, essa nobreza, né? Buscando obter, e existia 1% só de chance, ou menos, né? De alguém perceber essa tal dessa ervilha. E lá no conto, a bendita lá da princesa percebeu, né? Então, chama Princesa e a Ervilha o conto, tá? Pode ser que tenha algum outro detalhe que eu tenha perdido, mas em suma é isso daí. Então, nós buscamos essa perfeição, né? Quando ele fala do álcool, pelo que eu entendi, vendo os tipos de álcool que eu vi até hoje, né? Eu já vi álcool 96, alguma coisa por cento de concentração, que foi o álcool mais concentrado que eu consegui comprar. Deve ter algum outro com uma concentração maior para outros usos, né? Mas para uso doméstico, o álcool que eu comprei, que é mais concentrado até hoje, foi esse 96 e alguma coisa por cento, né? Ou seja, não é 100%, porque se for 100%,
não é álcool, é outra coisa que não seja álcool, porque não existe nenhum elemento que seja 100% ele mesmo, tá? Então, por que não existe? Porque não existe isso aqui no mundo manifesto, né? Aqui em Maia. Tudo que aqui está manifestado não é 100% puro, porque se for, não é dessa, se fosse, não pertenceria a essa ordem de realidade. Tá? Então, tudo que está manifestado nessa ordem de realidade chamada Maya e Mithya, que é o mundo dos objetos, não é 100% puro. E claro que nós também não somos, porque nós estamos aqui, né? Então, dentro do nosso mecanismo de jivas, né? Do nosso mecanismo do corpo sutil, do complexo corpo-mente, do corpo denso, do corpo causal, depois a gente vai ver isso com muito mais detalhe, existem N programações. E essas programações são os contaminantes, né? Assim como existem os contaminantes, os elementos contaminantes do álcool, existem as programações aqui do nosso corpo sutil que refletem no nosso corpo denso e que são os nossos contaminantes. Buscar essa purificação do corpo, né, da manifestação do jiva, é uma busca vazia. Coloca a gente em alguns estados alterados de percepção do nosso próprio ser através de uma lente do ego, inclusive, né? Então, por exemplo, se eu faço uma dieta para sutilizar o meu corpo e deixo de comer todos os produtos de origem animal e passo a meditar 3, 4, 5 horas por dia e consigo viver só de luz dali um tempo e tal. Se tudo isso forem elementos que me tragam essa percepção de pureza, automaticamente eu tenho uma percepção de superioridade, né? Então, isso pode ser um grande veneno, um grande revés, pode ser um grande problema que eu crie a partir de uma busca que é vazia, porque não existe essa opção da gente se purificar 100%, tá? Existe uma opção da gente fazer isso de forma dármica? A única opção de fazer isso de forma dármica é sutilizar com vistas de se relembrar sobre o ser que somos, né? Então, tem pessoas que passam horas e horas yogis, né? Que fazem vários preparos físicos que são chamados de sadhanas, que são ações repetitivas, disciplinadas, né? Frequentes e com uma sequência lógica para acessar o divino que há em nós. Isso é válido, porque isso é uma busca frutífera, a busca de se relembrar. Agora, a partir do momento que você faz isso para mostrar para alguém, para se comparar com você mesmo, né? Falar, nossa, eu sou muito mais forte do que ontem. Você está comparando com o complexo corpo-mente. E essa comparação já é vazia quando você percebe que você é o ser, né? Então, essa questão precisa ficar bem clara com a gente dentro das nossas escolhas do dia a dia, né? É uma busca vazia, tentar ser puro como ser em manifestação, né? Como jiva manifestado. Está programado para ser impuro. Você chegou programado com contaminantes, com impurezas. E ficar lutando contra isso é lutar contra uma natureza aparente, né? Uma natureza que está manifestada aqui. Então, é mais fácil ir direto na fonte e buscar essa desidentificação, né, com o Jiva e essa reidentificação com o ser que somos. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tópico? Todos nós já somos sagrados, porque somos o ser, ok? Não precisamos
parecer mais puros ou ser mais puros. Próximo tópico é eu não me modifico. Em seguida, você precisa saber que não se modifica. Você não se torna nada além do que você é. Nunca. Isso também é um conhecimento redentor e libertador, porque a maioria de nós está sempre se esforçando para se tornar algo que não somos. Não gostamos tanto assim de nós mesmos e preferiríamos ser alguém melhor, mais ou menos diferente. O desejo de mudar a própria situação está embutido no corpo sutil, e o desejo de ser diferente do que se é também está embutido lá. Aqui estão várias palavras importantes que se aplicam a você: despreocupado, imaculado, inafetado e desassociado. Coloca essa listinha, então, lá no espelho do banheiro, todo dia, né? A gente lê. Ah, não, estou despreocupado. Porque tem muita gente que já acorda preocupado com alguma coisa, né? Isso significa que qualquer coisa que aconteça não lhe afeta de nenhuma maneira. A consciência é aquela parte em você que nunca se modifica. Não é modificada ou validada por boas experiências, nem invalidada por más experiências. Ela se autovalida. Então, olha que listinha interessante, ó. Despreocupado, imaculado, inafetado e desassociado. Eu diria que essas três primeiras acontecem quando acontece a quarta, que é desassociado, né? Quando eu consigo me desvincular, me desassociar do complexo corpo-mente, automaticamente eu me torno despreocupada, imaculada e inafetada. Então, o exercício é a gente se desassociar, se desidentificar, entender que tudo isso que se modifica não é real, é realidade aparente, né? Então, lembre-se da diferença do sujeito e dos objetos. A gente percorreu essa parte aqui com uma outra roupa nos outros capítulos, né? A questão do eu não me modifico, quem não se modifica é o ser, é o sujeito, certo? E todo o resto que se modifica são objetos. Então, como não somos objetos, como não somos o nosso corpo físico, como não somos o nosso corpo sutil e nem o nosso corpo causal, nós não nos modificamos, ok? Somos o sujeito. Alguma dúvida nesse tópico? Então, o próximo diz: não posso me tornar mais consciente. Os buscadores frequentemente acreditam que, através da investigação do ser, eles se tornarão mais cientes, mais conscientes. Isso é um mito. Quando você sabe quem é, esse desejo desaparece. Porque você compreende que você é a consciência, que nem cresce nem diminui. Tá fácil essa também? É simples, né? Lendo assim parece bem simples. E aí, quando a gente se encontra com os elementos do cotidiano para a prática humana, fica um pouquinho mais complicado. Ai, ai. Eu me revelo a mim mesmo. Você é a consciência autorradiante e sem esforço. Você se revela a si mesmo, mesmo sem a ajuda de um corpo e mente. Você pode ser comparado a uma lâmpada que brilha firmemente, mesmo sem nunca ter sido ligada. É uma lâmpada que não está conectada à rede elétrica. Ela tem sua própria rede elétrica autogeradora. Ela não pode ser desligada. Se você sabe quem é e alguém lhe pergunta quem você é, você pode verdadeiramente dizer: eu sou a luz. A luz que nunca se apaga, né? A luz que não depende da energia
de fora. O real e o aparentemente real. Próximo tópico. Você, consciência, é o que é. A realidade é uma, mas ela surge como dualidade. Essa dualidade é constituída de você e dos objetos aparecendo em você. Os objetos vêm e vão, mas você não vai e vem. Por isso, eles são chamados aparentemente reais. Você está sempre presente. Você é o que é. Usamos várias analogias para lhe ajudar a compreender esse ponto. Se você tiver uma pepita de ouro, pode transformá-la num bracelete, num colar ou numa pequena estatueta. Se você derreter o bracelete, o colar ou a estatueta, o ouro parece mudar, mas não muda. O ouro é o que é. E o ornamento aparentemente existe. É um bracelete até que não seja. Que generoso, né? Esse exemplo, essa analogia. A Thaís é a Thaís até que não seja. Né? A Surama é a Surama até que não seja. É só um ornamento. É só uma outra forma de uma mesma coisa. Então, o ouro é sempre ouro, independente de ser anel ou estatueta. O anel é um anel até que não seja. Que compreensão valiosa! Os corpos sutis são congenitamente atormentados com a ideia de tornar-se alguma coisa, porque estão sempre em estado de fluxo. Pense nisso por um minuto. O você, entre aspas, que você pensa ser agora, não é o mesmo você, entre aspas, que você achava que era algum tempo atrás. Por aqui, isso ressoa muito verdadeiro, né? E amanhã ele não será o mesmo você, entre aspas de novo, que é hoje. Aquele você, entre aspas, é constantemente derretido no forno do tempo e reconstituído como algo diferente. Aquele você, entre aspas, é não essencial. E você é essencial. A parte, entre aspas, que observa as mudanças, a parte que não pode ser removida. Quando dizemos que o conhecimento não é negável, queremos dizer que ele sempre é. Ele não muda. Você pode entender por que o conhecimento do ser é sua tábua de salvação, sua segurança completa. Você não pode ser negado, porque você é a própria existência. Você é o que é. E você é tudo o que é, o ouro do qual todos os ornamentos são formados. Começamos esse capítulo com a ideia de que consciência não dualista não significa nada sem um contexto. Onde há somente um, não há significado. Anos atrás, quando eu estava vagando pela Índia, sendo espiritual, entre aspas, conheci uma pessoa que me mostrou um livro sobre o ser. Ele não tinha título e nada estava escrito nas páginas. O livro, por si só, marcava um ponto importante, mas achei que ele também era um bom símbolo dos ensinamentos modernos não dualistas. Eles nos falam sobre o ser, tudo bem, mas deixam de fora o contexto. Eles dizem que não há corpo e mente, nem mundo, nem você. Não, 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 até enjoar. Nós dizemos isso também, porque em última análise é verdadeiro. Mas isso não constitui um ensinamento. Negação não significa recusa. O oceano é um tópico adorável. Mas onde se chega com ele? O oceano e suas ondas é um tópico significativo. O ouro é um tópico adorável, mas não é interessante, fora todas as formas que ele pode assumir. Se algo não está claro nesse curto capítulo sobre o ser,
ficará cada vez mais claro agora que discutiremos as ondas. Uau! Que beleza, né, gente? Então, trazendo uma perspectiva para vocês do que vem por aí, né? Ele diz: o oceano e suas ondas é um tópico significativo. Agora, o James, a partir do capítulo 6, vai começar a trazer as ondas, ou seja, as manifestações. O que se manifesta aqui em Maia, né, no mundo dos objetos, e como essas manifestações acontecem de tal modo que nos convencem que são reais. Então, ele vai desmistificando e deflagrando cada uma dessas ondas que passam pelo nosso oceano, né? Então, vai ficando muito mais interessante a partir de agora, porque vem chegando novos elementos para que a gente amplie o nosso vocabulário para essa abordagem, né, da iluminação. Mas esse capítulo 5 é fundamental que seja muito integrado para que a gente consiga avançar com tranquilidade, né? Então, eu gostaria que vocês trouxessem aí alguma reflexão, algum complemento sobre o real e o aparentemente real. Será que ficou realmente claro por aí para vocês todos esses conceitos? Posso falar? Claro! Eu não acho, eu não sei se ficou muito real, mas eu tenho percebido o quanto que o Vedanta tem. É lógico que ele me assusta às vezes, porque eu olho e vejo Vedanta em todos os lugares, né? E assim, o quanto mudou a minha percepção de me ver, né? Do meu trabalho, de como eu ajo, porque eu tinha muito essa coisa de comparação, porque eu queria ser muito melhor. Até eu entender o que eu fazia muito bem, né? Eu sou auditora, eu trabalho com uma outra enfermeira que eu achava ela maravilhosa, porque ela é muito boa na parte de contratos, mas eu sou péssima. E isso me trazia uma angústia, até que eu entendi que eu sou uma excelente auditora na prática. Eu leio um prontuário de cabo a rabo e faço uma conta grande de 500 mil reais em 40 minutos e muito bem feita, coisa que ela não consegue, né? Então, quando a gente consegue perceber o que você faz e você faz bem, você passa de querer, para de querer o do outro. Porque eu nunca vou conseguir. Porque não me atrai sentar numa sala e discutir pessoas, valores e coisas que eu sei que eles estão querendo me passar a perna. Né? É só aquela firula para inglês ver que é, para mim, extremamente desnecessário. Né? Então, a gente chegou num acordo de que eu faço as auditorias e ela faz a parte dos contratos. E tá tudo maravilhoso. O bode, né, tá passando, eu não queria nem falar com ninguém, falar, não aguento falar com as pessoas. Né? E eu começo a perceber essa necessidade dessa busca de ser melhor, da comparação, né? E de quanto eu tinha criado um ser feliz e contente e acolhedor e sempre pronto e nunca falava não para ninguém, e o quanto isso me deixava, me cansava, porque eu tinha que estar sempre atenta para manter essa, e o quanto estar em mim é muito tranquilo. Você não vai? Não vou, não tô afim. Mas por quê? Porque eu não quero. Você não quer comer isso aqui? Não quero. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Nossa, eu nunca achei que você fosse fazer isso. Por que você nunca achou? Porque você criou uma imagem, né? Eu te vendi uma imagem que não é a que eu era. Eu criei várias mascarinhas para várias pessoas, né? Para vários. E essa percepção das pessoas e o quanto eu tenho me calado mais, né? Porque eu sempre falei muito. Apesar de que parece que eu falo, viu, gente? Mas eu tenho ficado mais caladinha. E quando a gente ouve, a gente consegue perceber tanta coisa. E que eu sou um pouco ousada, estou estudando um pouquinho de psicanálise, né? E tem, nossa, pirada no meu cabeção, porque eu falo, meu Deus, esse povo tudo doido, agarrado com os arquétipos. Aí eu vejo o Vedanta, aí eu falo,
é assim mesmo, tá tudo certo, né? Cada um com o seu cada qual, deixa eu ficar aqui de boa. E isso acaba passando, não tem mais esse peso de, nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas é realmente essa construção, né? A gente sempre vai ter aquele 1% vagabundo, né? Tudo bem. Uma coisa que a Surama falou, a gente tem muita pressa de ser logo, né? Então a gente não quer se expor ao conhecimento. Isso acontece em todas as áreas. Você já quer aprender tudo, você quer ser muito bom para colher os frutos daquela, sou muito bom, né? Então venham até mim que eu tenho que ensinar e tudo mais. E a gente eu me percebo, na verdade, eu tinha muita pressa de chegar logo, mas chegar onde? Né? Então, nessa pressa de estar correndo, de estar chegando em algum lugar para poder alcançar e descansar, a gente passa desapercebido do conhecimento. Né? Quando a gente para ouvir, o silêncio é ensurdecedor. Né? Quando a gente para ouvir, a gente começa a perceber as negações, as engrenagens da nossa mente para negar aquela informação que vem, né? Por isso, às vezes, o sono. Não estou preparado para entender isso aqui não, meu filho. Vamos dar uma desligada aí, senão a gente vai ter um curto-circuito e aí a gente apaga, né? E assim, eu tenho percebido isso em livros que eu vou ler, que eu tenho conhecimento um pouco mais denso, mais profundo. Falou, nossa, velho, sono de novo, não tô acreditando. Aí eu dou uma cochilada e volto. Mas é leve, mas é de uma responsabilidade diferente do que eu tinha antes, né? Não é, eu não sei explicar. É uma responsabilidade que muda, mas parece que não traz aquele peso de ter que acertar sempre, porque já tá tudo certo, né? Mas é isso. A gente se liberta mesmo de uma maneira muito natural, muito orgânica, né? Desses pesos todos, porque à medida que a gente vai se colocando à disposição de se conhecer, né, de conhecer o nosso sujeito, a gente consegue perceber as camadas e a importância de cada camada. Então, a gente revalida e ressignifica todos esses significados. Então, quando você fala, eu tô vendo a psicanálise também, né? Entendendo dos arquétipos. Os arquétipos são são ferramentas, né, úteis para o que está manifestado, ou seja, são úteis em uma camada de realidade. Em outra camada, elas se tornam inúteis, né? Então, quando você consegue perceber e acomodar as coisas nas diferentes camadas, tudo passa a ter um significado real, um significado bem dado, né? Um significado mais arredondado com as realidades, as múltiplas realidades. E da mesma maneira a gente vai se permitindo manifestar, né, dentro dessa configuração aqui de diva, o que está mais próximo da nossa natureza, daquilo que se manifesta de forma mais natural, né? Sem, sem tanto esforço. Quando você fala sobre o contrato, eu nunca seria como ela. Você poderia ser, mas o preço que você pagaria seria alto demais. Poderia, inclusive, abortar essa operação, dessa manifestação, dessa natureza aparente da Elis, né? Porque se você vem com uma programação de bordo e você nega essa programação, você está usando toda essa energia vital, né, da manifestação daqui para ser outra pessoa que você não é. Então, as consequências disso são graves, né? As consequências disso são aparentes, né, nesse mundo aparente que a gente está vivendo, né? A gente tem uma série de personagens aí tentando, as duras penas, ser o que eles não são definitivamente em essência. Fica muito nítido, fica cada dia mais nítido, né? A gente olha para o âmbito espiritual, a gente vê um monte de líderes espirituais escorregando no tomate, descendo
ladeira abaixo, né? A gente olha para o político, então, pelo amor de Deus, nem tem o que falar, né? Tantos pseudos políticos que chegaram num lugar que não pertencem a eles, do Swadharma deles, e a consequência disso é drástica para toda uma pátria, né? Então, essas manifestações todas se dão quando a gente não conhece essa manifestação que tá mais próxima do natural, né? Então, quando eu estou aqui, Thaís, eu, ainda que seja apenas uma manifestação de um jiva que não corresponde à minha real natureza, ainda assim existem aspectos que eu mereço me atentar para fazer dessa jornada mais verdadeira possível, né? E isso requer muito autoconhecimento. Então, sim, é só o autoconhecimento que liberta, né? E isso requer também disciplina desse auto-olhar, porque a gente tem que se dispor, né? A gente tem que estar disponível para o auto-olhar para rolar, de fato, essa investigação dessa camada do nosso ser, né? Da camada manifestada. E de todas as outras camadas, tudo requer investigação. E isso é um processo, né? Que exige disciplina. E que bom que está acontecendo com vocês, porque isso também se chama Manana. É o Manana em ação, né? A gente conseguindo constatar as evidências no campo, né? De que é esse o caminho, que está tudo certo. Gratidão. E você, Gabi, o que traz para a gente? Bom, eu comentei ontem, acho, no grupo, eu mandei a foto de um parágrafo, né, que eu tinha achado interessante, e foi muito engraçado, porque essa questão do Manana acontece até, não sei se é inconsciente ou não, mas é o que eu tenho falado nas últimas sangas. Eu tenho percebido o Vedanta até tentando fugir dele. E aí, eu tô no sul, e tava assim tá muito frio aqui, né, ainda tá. Eu falei, não, pelo menos não tá chovendo, vou à praia ler um livro, vou tentar me distanciar um pouco dos pensamentos, porque eu começo a pensar, e gera aquela ansiedade, vem esses questionamentos todos. Eu falei, não, eu vou pegar um livro aqui. E eu tenho dois livros ao mesmo tempo, e um deles é sobre arquétipos. Então, achei interessante da Elis ter falado isso, porque eu comecei ali e falei, não quero isso, vou ler o outro. Aí eu pausei e voltei para o outro, que é o livro que eu mandei para vocês a foto, que é A Sabedoria do Xamã. E eu comecei um parágrafo que eu falei assim, ele vai dar outra atividade de meditação. E aí ele começa a descrever os elementos que trazem no norte, sul, leste e oeste do nosso corpo físico. E começou pelo sul, e ele fala sobre como a serpente representa essa parte, e fala de algumas doenças do corpo físico, que na verdade são espirituais. E eu comecei a ler e falei, meu Deus, está me descrevendo, eu preciso parar de ler. Aí eu fechei o livro e parei de ler. E aí eu voltei, vim para onde eu tô, fui ouvir um áudio de um amigo meu. Nossa, olha que legal esse parágrafo. E começou a falar de uma revista que ele estava lendo, que eu nunca ouvi falar na vida, não sei nem como ele chegou nesse assunto, e começou a falar da serpente, que tem no Kind de todo mundo. Eu falei assim, tá bom, eu vou ler, já entendi. Aí eu sentei e voltei a ler. Terminei de ler esse capítulo e falei, bom, então eu acho que só tem que deixar fluir, porque a gente querendo fugir ou não, a gente já entrou no Vedanta, a gente já está nele, não dá para fugir. E eu acho que é mais ou menos assim. No começo, eu pelo menos fiquei pensando, nossa, o Vedanta, o que é isso? Como se fosse uma caixinha da Pandora. E é uma coisa tão sutil que agora não dá mais para ficar sem pensar ou sem refletir. Não sei se vocês também perceberam isso, mas eu fiquei assim, nossa, olha só a que nível que a gente pode chegar refletindo ou tentando fugir das reflexões. Porque está no caminho, então vamos aceitar que está no caminho e tentar deixar fluir. Mas uma coisa que de fato eu fiz e que tem funcionado, que eu até comentei na sanga passada, foi de não tentar questionar pessoas, como eu estava fazendo, né, de círculo de amizades, que não estava fazendo muito sentido, e eu ficava querendo entender o porquê,
ou o trabalho, ou me preocupar, porque eu, como muito ansiosa que sou, sempre me preocupei com tudo, sempre fui muito organizada e já ficava prevendo o futuro. E aí eu falei assim, eu vou mudar essa forma de pensar. E é incrível como parar de me preocupar mudou a minha vida em todos os aspectos. Aí eu falei, olha só, estive vivendo de uma maneira desnecessária até agora, né? Então, eu acho que o Vedanta tem me ajudado nessa parte também. O que foi interessante, porque o Felipe, que me apresentou para vocês, né, que não está participando mais das atividades porque ele está em outro país, quando eu comentei com ele que durante o Vedanta eu tive uma crise de ansiedade, eu quase desmaiei, ele falou assim, olha, muito me admira, porque você sabe que pode aumentar a sua depressão e você continua estudando. Aí eu falei com ele essa semana e falei, não, era para eu ter continuado mesmo, porque se eu tivesse desistido e falado é muita coisa, eu não ia ter essa viradinha de chave, né? Como que eu posso dizer? Então eu achei, ó, vou ficar mantendo, até falei com a minha terapeuta, falei, não, eu vou ficar atenta, se eu ver que está influenciando, me deixando mais. E não, foi muito pelo contrário até. Então essa questão dessas minhas percepções foram bem diferentes do que eu estava pensando. Então, queria É um compartilhar. processo, é um processo de catarse, né? Cada um passa de alguma maneira e geralmente vinculado com a programação que está mais evidente no seu corpo sutil, né? Que no seu caso era a programação da ansiedade. Então, é um processo de ressignificação que pode trazer uma dor, porque essa ansiedade também te moveu até aqui, né? Graças a ela, você manifestou várias coisas. Então, por mais que pareça nocivo, existe também um apego a essa programação, sabe? Como uma crença mesmo, que você já trouxe e naturalizou dentro desse corpo sutil, né? De que é normal ficar o tempo todo olhando para a cena seguinte, preocupado com o que vai acontecer. Então, a gente tende a naturalizar uma série de coisas que o Vedanta vem deflagrar como sendo antinaturais, né? Totalmente antinatural. E aí, quando a gente toma contato com isso, a gente leva um susto, né? Tem uma catarse mesmo. Mas a própria catarse já é a transformação. Então, quando você chega nesse limite do caos, é porque a ordem está logo ali, né? E não sendo uma coincidência, né? Se a gente fala que é coincidência, a gente está sendo desrespeitoso com o ser que somos, né? A gente está aqui na manifestação da Terra, nesses últimos dias, na onda da águia, né? E então você acessou esse poder de amplificação da visão exatamente na sua onda encantada. Então, tudo é sincrônico, tudo é perfeito, e a gente vai se despedindo dessas ciladas, né, dessas programações, entendendo que não fez sentido até aqui, que daqui para frente faz muito menos, né? E se encorajando de vestir esses novos elementos, né? De vestir essas novas ferramentas, essa nova mochila, né? E carregar por mais uma parte do caminho aí novas ferramentas até que elas também se tornem inúteis diante da nossa clareza, né? Dá para ser ignorante de novo? Dá, mas essa tentativa de buscar a ignorância de novo vai te trazer mais e mais e mais insights sobre o que é real, né? Ou seja, você caiu no buraco da Alice, né? Não tem como voltar. Caiu no buraco e agora você vai, de alguma maneira, quer seja com o gato, né? O gato, os personagens lá, né? A dama de copas, quer seja com qualquer personagem, ou com qualquer caminho que você vá percorrer, vai vir aí o entendimento de alguma maneira. Pode ser com essa tentativa de voltar para a ignorância. Quem somos nós, né, para determinar o modo? Porque a forma nada mais é do que vazio, né? Diante de tudo que você já percorreu, agora a forma é vazia.
Não importa, você pode procurar aí outras alternativas, mas vão te trazer nesse mesmo entendimento. Então, quem diria, né, que o livro do xamã traria o entendimento vedantino, que o livro do arquétipo traria Vedanta, né? E traz. E a gente encontra Vedanta até nas notícias mais trágicas, sabe? Se você ligar a televisão naqueles programas sensacionalistas, você encontra Vedanta ali também, em todos os lugares. Onde quer que você direcione agora o olhar, vai vir Vedanta, porque vocês já destamparam essa caixinha de Pandora, que é muito mais sutil do que a gente imagina, né? É muito menor do que que a gente imagina, é muito mais simples do que a gente imagina. E justamente por ser assim, é que funciona, né? Simples assim. Gratidão, Gabi. E o Igor, o que conta pra gente? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Não, pegando essa deixa que você falou sobre o livro que a Gabi leu, que arremeteu muito aí a situação do Vedanta, né? Vem acontecendo umas coisas comigo muito bizarras no sentido de que a gente começa a ver que tudo é Vedanta, né? Por que tudo é Vedanta? Porque, como eu gosto muito de conversar com o Mário fala que o Vedanta ele é o manual do ser humano que foi perdido, né? Ele é o manual que foi perdido e foi esquecido e que hoje a gente tem a oportunidade de relembrar ele e de aprender um pouquinho. E é engraçado porque às vezes você lê um texto do catolicismo, aí te lembra Vedanta. Você lê um texto do Espiritismo, te lembra Vedanta. Você lê um texto da Umbanda, te lembra Vedanta. Então, assim, tudo que a gente fizer, tudo que a gente lê, todo caminho que a gente seguir, a gente vai cair no sentido do Vedanta. Por quê? Porque é o nosso manual, né? E cabe só a nós ter o entendimento, e isso depende muito de cada um, do seu processo, de cada um, para que entenda que você tem que passar por aquilo e tirar todas aquelas mazelas que tá na sua vida para você superar tudo aquilo e entender que você é só um tubinho de carne, tá tudo bem. E tá tudo bem. E que você não vai morrer por causa disso, né? Então, é muito louco isso, porque eu venho nessa minha constante briga interna comigo mesmo e eu venho cada vez mais enxergando, entendendo e aprendendo um pouquinho, tanto com você como com o Mário, porque eu gosto muito de compartilhar com vocês os meus, as minhas dúvidas e com os ensinamentos de vocês eu vou, sabe, você vai pô, soma aqui, soma ali, aí um e um, dois, aí opa, ó que legal, olha, é dois mesmo, puta que legal. Então, a jornada, você vê que ela é difícil, não é fácil, né? Mas vamos seguir que tá tudo certo. E não precisa morrer, não precisa gritar, não precisa sofrer, vamos aceitar que é mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Só que graças a Deus a gente tem vocês para auxiliar a gente nisso e entender que, poxa, a gente tem um manual, né? Então vamos entender o manual e vamos seguir o caminho. E tá tudo bem. E graças a esse mesmo Deus, a gente tem vocês para a gente repetir, 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 repetir até se convencer que isso é real, porque cada um tem seu mecanismo, né? Então, de alguma maneira, isso Poxa, é o nosso. ô Thaís, agora a verdade tem que ser dita, né? Eu fico imaginando você e o Mário em casa, entendeu? Aquele bate-papo informal do casal, né? Aquela coisa bem bacana, assim, né? Isso eu já conversei com o Mário, eu sei a resposta do Mário, eu quero ouvir a sua. E aí você ouve. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Mas a gente fala tanto e insiste em errar as mesmas coisas. Não, aqui em casa é assim, a gente fala, daí a gente olha um para a cara do outro e fala, tá,
Vamos olhar para o Vedanta. Vamos explicar isso perante o Vedanta, fica muito mais fácil. Aí Não, dá até um alívio. Ufa. dá, eu imagino. E É. agora eu tenho que confessar uma coisa com você. A gente conversou sobre isso no último ritual, mas, Thaís, agora eu estou entendendo tudo que você está falando, porque agora tudo é o chamou. E assim, Thaís, desculpa, mas agora é o chamou. É isso mesmo. Eu estou entendendo agora o que o Mário queria dizer com isso. Pois é. Entendeu? E eu tive a oportunidade de participar agora. Então, assim, para mim já está sendo transformador. Então, aguarde novidades. Para quem não está sabendo, chamou é um grupo do sagrado masculino que está sendo... Fica a dica, né, Thaís? Para participar também, né? Está sendo constituído aqui na Arca, né? E essa semana o Mário começou a levar os convites para algumas pessoas, mas já fica estendido aí a todos os sagrados masculinos, quem tiver interesse de saber do chamou. E tem muito a ver com Vedanta, viu, gente? É um movimento. Então, e aí, aproveitando o gancho do Igor, ele falou, é o manual do ser humano, né? Que estava perdido. Na verdade, perdido nunca esteve. Só estava em uma outra ordem de realidade, né? É como se a gente tivesse sido fabricado numa fábrica e o nosso manual fabricado em outra fábrica, né? Que não se conversaram um com o outro. Então, não veio na nossa caixa o manual, mas ele sempre existiu em alguma realidade, né? E até aproveitando também o gancho sobre isso, aconteceu essa semana um fenômeno aqui que foi muito interessante, que eu vi Vedanta nisso, e eu acho que talvez alguém tenha percebido Vedanta também nessa notícia. Saiu a notícia que a monja Coen se tornou embaixadora da moderação da Ambev. Alguém ouviu essa notícia? Eu ouvi, Thaís, eu ouvi. Eu vou tomar de Então, falar, porque... Deixa eu explicar essa notícia para vocês. A notícia era a seguinte: a monja Coen foi convidada pela Ambev para ser embaixadora da moderação. O que é a moderação? É uma consciência de beber com moderação, né? Então, a Ambev, numa iniciativa de moderação, convidou a monja Coen para ser embaixadora e ela aceitou. Gente, vocês não têm ideia do bafafá que isso virou. A notícia que chegou para mim em primeiro lugar foi assim: você ficou sabendo que a monja Coen virou embaixadora da Ambev? Eu falei, deixa eu entender isso melhor, né? E aí eu fui procurar ler, e aí eu vi que a notícia era embaixadora da moderação. Então, qual que é o objetivo? Dela levar o autoconhecimento para que o bebedor tenha moderação, ou seja, entenda que não está na bebida o fim dos problemas dele, a solução dos problemas dele. Com o autoconhecimento, definir o seu momento, a sua moderação, né? O seu momento de parar de beber. Esse é o objetivo. Só que o que virou foi o pandemônio da embaixadora da Ambev chamada Monja Coen, né? E aí eu vi Vedanta nisso, porque eu pensei assim, gente, olha só que interessante, né? As pessoas têm uma facilidade muito grande de bagunçar a ordem de realidade das coisas, né? Então, a moderação é tipo um departamento que está ali jogando contra a própria estratégia comercial da empresa, né? Mas por alguma responsabilidade social, porque eu acho que essas empresas super gigantes, elas têm ali uma caixinha de responsabilidade social. E dentro da responsabilidade social, essa moderação precisa ser posta, por caso contrário, a Ambev vira um agente de adicção, né, de dependência. Então, tem, por conta disso, essa caixa lá de responsabilidade social. Dentro dessa caixa mora uma monja. E aí essa monja, ela é desestruturada dessa caixa e generalizam tudo, né? E a gente faz isso com tudo na nossa vida. A gente não consegue estruturar as coisas nas prateleiras certas, né? E o Vedanta vem justamente para ensinar a gente a isso. Então, quando a gente fala de entender as diferentes ordens de realidade, é justamente perceber essas camadas que acontecem aqui no dia a dia e saber botar aquela caixinha na prateleira certa, né? E no dia a dia, o que acontece é totalmente contrário disso, né? A galera pegando, passando a mão na prateleira inteira e derrubando as caixas e misturando tudo que está dentro, né?
E a gente cria esse caos. A gente cria esse caos por quê? Por falta de discriminação. Então, para mim, ficou muito claro e evidente desde a primeira notícia do que se tratava esse papel da monja Coen. Só que ela virou, vocês não têm ideia, depois vocês dão uma procurada aí, vocês vão ver, virou trend, assim, da semana, todo mundo só se fala da monja Coen da Ambev, sabe? Então, essa capacidade que a gente tem de misturar um negócio e tornar uma coisa que é ultra simples, ultra objetiva, em algo completamente subjetivo, é do nosso... da nossa estrutura, do nosso mecanismo, né? E é justamente aí que mora todo o perigo. Então, a gente tem uma capacidade absurda de fazer um negócio que é simples virar uma zona, né? E eu vi Vedanta nisso, então eu queria compartilhar com vocês. Muito vedantina essa notícia para mim. Diga, Patrícia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Não vou nem ligar a câmera, porque para começar o meu dia, eu tô sem luz o dia inteiro dentro de casa. Aí, você garantiu a luz, você garantiu a energia no notebook, então, para conseguir estar aqui, né? Não, eu tô no celular, no celular. 10%, então a qualquer momento, eu não sei o que vai acontecer. Ô, Igor, acabou do prédio inteiro, tá? O Igor não pagou, olha lá, ó, a capacidade do ser humano. Acabei de falar sobre isso, né? Isso tá no débito automático, isso eu não esqueço. Mas aí, o que eu acho legal falar, né, de quando a gente vê, porque para mim acho que tem dois aspectos, assim, né? Quando eu vejo o Vedanta é alguma coisa que eu tô lendo, assim, né? Porque, querendo ou não, tanto o livro do Xamanismo da Gabi, ou eu tô lendo o Blavatsky, é como se eu... depois do Vedanta, eu sinto que tudo tá certo se eu coloco esse óculos. É uma lente do Vedanta, assim, aí eu consigo entender o que aquela pessoa está falando de verdade. Parece que traz uma ótica diferente, assim, né? Que traz a ótica da verdade, parece, sabe? Né? Porque tem muita metáfora, tem muita coisinha, muita coisa, mas aí eu consigo entender aquilo de uma forma mais... dessa forma vedantina, assim, aí as coisas se juntam e aí é isso, você lê tudo, você lê a Bíblia, você lê isso, você lê a Blavatsky, você lê do Xamã e tudo tá certo, né? de uma forma. E aí, fora isso, tem o Vedanta na vida, né? Em situações do dia a dia. Tipo, eu saio sem luz em casa, vou lá na puta que pariu num trânsito, encontro você falando com a ex-mulher do Mário, e aí veio o assunto... sem querer, tá, gente? Isso tudo aconteceu. Aí vem o assunto da criança da criança interior, né? Da criança ferida que a gente precisava ver. E eu falei, tá, a criança, né? Eu tô nessa dos arquétipos, né? De não ficar indo atrás de problema que não tá aparecendo no campo, né? Porque senão a gente fica maluca. Eu tenho que resolver todos os meus arquétipos. Não, vou resolver os que aparecer para resolver. E aí a gente chega aqui e você vem e fala a história da Ervilha, da princesa da Ervilha, que é uma coisa que lá na minha infância era uma zoada. Eu era, tipo, sofria bullying com essa história, sabe? Que eu era a princesa que não podia, que ia sentir o negócio da Ervilha. Assim. Então, cara, eu falei, nossa, não acredito que eu vou ter que olhar para essa criança agora. E aí são essas coisas, né? Aí eu já só hoje, assim, e tudo sem... O Igor, tá explicado, quem não falaram, que era para eu deixar o Erevir e tal, é isso. E tudo muito umas crianças, né? Eu falei, e sem luz, gente do céu. Aí hoje, para mim, assim, foi um exemplo prático ali do Vedanta, de olhar para as coisas do campo do Vedanta da vida, assim, né? E aí tem outras situações, tipo na aula de eletromagnetismo, o professor falando de campo, que é tudo exatamente a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, eu falei até para Tatê ontem, eu falei, nossa, eu estou muito lascada nas próximas ayahuascas, que eu vou lembrar das aulas e vou entrar, e aí nas fórmulas, o negócio tudo junto, gente do céu. E aí é isso, né? E aí a gente segue, porque...
É o que muito tem, real. é o que tem, né? É o que tem para fazer, vamos seguir. Aceitar que essas coisas estão aparecendo, olhar para essas coisas que estão aparecendo, né? Uhum. E vestir a lente do Vedanta, o que significa na prática? Você falou, né? É olhar as coisas de uma maneira real. De fato, porque Vedanta traz à tona a realidade, né? E por que é a maneira real? Porque Vedanta significa o fim da busca. Então, toda vez que a gente pega uma literatura e elege aquela literatura o fim das coisas, leva para aquela literatura a responsabilidade de findar uma busca, e ela é incompleta, a gente se torna incompleto, né? Então, dessa maneira, a gente pode pegar todas as literaturas de todos os campos, desde campo eletromagnético até Blavatsky, e vestir a ótica do Vedanta, porque a gente fazendo isso, a gente está revestindo aquela literatura de uma finalidade final, que é a realidade, né? Porque Vedanta é isso, Vedanta é o fim da busca. Então, se a gente associa uma literatura, coloca na ótica do Vedanta, automaticamente a gente está dando o significado real para aquela literatura, né? Entendendo em que camada ela encosta no Vedanta, de que maneira ela ratifica o Vedanta. E aí tudo se torna útil, né? Então, vestir essa lente do Vedanta para tudo é realmente a solução, porque traz esse alento e traz essa oportunidade de confirmação, que é humana, né, de contemplação dessas escrituras através de diferentes óticas, porque tudo veio baseado do Vedanta. Vedanta é o conhecimento primordial, né? Então, a Bíblia, todas as manifestações religiosas, tudo brotou do Vedanta. Ou seja, se a gente veste tudo de Vedanta, fica tudo completo. O incompleto vira completo, né? Então, é uma ótima tática a gente revestir tudo na capinha do Vedanta, né? Encapar tudo de Vedanta e enxergar as coisas nesses outros âmbitos, que é basicamente o que o Vedanta proporciona para a gente, né? Para o vedantino, para o investigador, para o buscador. É isso. Gratidão, Paty, pela partilha. Pode cuidar da sua criança ferida, sim, porque ela é sua manifestação do aqui e agora, né? Tá tudo certo. Pela ótica do Vedanta fica tudo completo. É isso, galera. Gratidão pelas partilhas. Nossa, foi muito rico hoje, hein? Muitas partilhas incríveis. E de Lambuja a gente terminou aqui o capítulo 5, né? Então, semana que vem a gente continua no capítulo 6, que vamos falar sobre todas as ondas desse mar, ou seja, vem uma batelada de novos conceitos, de novos significados, de novas definições, tá bom? Então, gratidão mais uma vez pela participação, pela partilha, e a gente encerra trazendo a afirmação de que somos plenos e completos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos, uma ótima noite e até semana que vem.